Quando você pensa em fotografia, o que te vem à mente? Quando eu penso em fotografia, eu penso nas diversas possibilidades que um clique pode proporcionar. Porque dentro dessas possibilidades que a fotografia oferece, existe uma que eu nunca vou esquecer: a de mudar vidas. Porque a fotografia transformou a minha vida para sempre. Há mais de 7 anos, sem dinheiro, sem câmera, sem perspectiva, eu decidi me tornar um fotógrafo. Não foi fácil, mas deixa eu te contar uma coisa: eu consegui. Veio reconhecimento, premiações, minhas fotos e vídeos alcançaram o Brasil e o mundo, mas nada disso supera a maior das minhas conquistas: contar histórias e me conectar com vocês. Por isso eu criei o workshop no multiverso da fotografia. Porque dentro de uma foto guardam-se histórias, memórias, vidas, universos. Vamos juntos viajar nessa imersão fotográfica. Seja bem-vindo ao workshop no multiverso da fotografia. Vocês gostaram? Esse é um breve resumo do meu trabalho. E aí é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês. O pessoal do slide pode soltar já, tá? Pode ir soltando. Porque a fotografia, quando eu decidi colocar o título, do meu workshop, eu decidi colocar baseado no filme, Tem o Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho. E aí eu decidi colocar no multiverso da fotografia. No multiverso da fotografia, por quê? Porque a fotografia, ela inclui inúmeras possibilidades, Você vê aqui que tem Beverly, que é fotógrafo de crianças. Tem eu, que já fui fotógrafo de ensaio pessoal. Hoje eu estou mais no institucional. Então tem alguém que quer fazer ensaio pessoal, tem alguém que faz casamento, tem alguém que faz evento. Então a fotografia literalmente é um multiverso. E como eu basicamente meio que já caminhei por tudo, eu comecei há muitos anos atrás. Parece ser novo, mas já vou fazer 30. E eu comecei fazendo fotos de criança, comecei fazendo casamento. E assim, nunca foi fácil, mas com muita garra, muito objetivo, a gente consegue. Então, qual o intuito da gente estar aqui hoje? Não é só sobre falar de fotografia ISO, velocidade, abertura, até porque isso a gente encontra no Google, Então, quando a gente tem uma dúvida, hoje a gente acessa o Google. A intenção de me trazerem para cá é justamente despertar alguma coisa especial em vocês, o que leva vocês a entender sobre fotografia, entendeu? Então pode passar o slide. Eu acho que nós, como fotógrafos, a gente tem que se perguntar: o que é a fotografia para você? Ou o que é a fotografia para mim? Eu costumo dizer que a gente tem meio que um poder, A gente é quase um herói, porque a gente registra com um simples clique um momento que nunca mais vai se repetir. Você pode tentar reproduzir, mas nunca mais volta, nunca mais volta. A exemplo de casamento, Casamento, você pode casar com seu marido 3, 5, 10 vezes, mas nunca vai ser o mesmo casamento, nunca vai acontecer a mesma coisa. Então, fotografia, eu costumo dizer que nada mais, nada menos é contar a história. Quando você vê uma foto, você vê todo um contexto ali. Você vê uma história do que aconteceu, as memórias, você lembra de cheiro, você lembra de muita coisa. Então, fotografia é realmente contar a história. Eu preparei, na verdade, 8 passos para a gente saber o que significa a fotografia. E meio que assim, umas dicas do que eu passei na vida para vocês, de como eu cheguei até aqui hoje.
para vocês também seguir. Isso, se vocês acharem interessante, porque são coisas que realmente eu passei. Então eu preparei uns 8 passos para vocês se ligarem, beleza? E o primeiro passo é: seja você, tenha a sua identidade. Não copie, se inspire, faça o seu melhor. Eu estou falando isso porque quando eu comecei, a gente procura referências, né? Pessoas que estão trabalhando na área, e você, querendo ou não, se inspira nele. E qual é o defeito nosso, de ser humano? É quando a gente não se inspira e a gente copia. Ah, fulano postou um vídeo com essa música, eu vou lá, faço um vídeo igualzinho, com a mesma trilha sonora. Poxa, vai ficar mais do mesmo. Então você tem que se inspirar, mas não copiar. Ser você. No começo, eu fiz muito isso. Eu não vou mentir. Eu copiava mesmo os outros na cara de pau. Eu vi uma foto legal. Queria fazer também, uma foto bonita, claro, né? E aí eu fazia a mesma foto. Quer dizer, não ficava igual, né? Porque cada um tem o seu estilo. Mas copiava mesmo. Não ficava tão legal, porque você tem que trazer o novo. Ninguém vai ter olhos para você se você vier com mais do mesmo, né? Se tiver 5 pessoas com blusa vermelha, eu olhar de longe, é 5 pessoas com blusa vermelha. Mas se tiver uma com blusa azul, ela vai ser diferente dentre essas outras pessoas. Então, não copie, seja você. Eu, quando comecei, e aí eu tive uma estratégia para não fazer isso. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou deixar de seguir todos que trabalham na fotografia e vou fazer o que o meu coração tá dizendo. E aí eu deixei de seguir a galera, não por, não quero seguir, mas para me blindar disso, porque nós, seres humanos, temos a tendência de copiar, né? E aí eu deixei de seguir e fui trilhando somente o que eu acreditava, o que eu queria fazer, o que me dava na telha, as ideias. E foi a partir desse momento que eu comecei a crescer, que as pessoas começaram a me notar, que eu comecei a aparecer, que as pessoas realmente se apaixonaram pelo meu trabalho. Então, essa é a dica, não copie, apenas se inspire. Pode passar. Tenha em mente o que você quer na vida e na fotografia para se tornar especialista. Como eu já falei, aqui a gente tem um exemplo de Beverly. Ela é especialista em fotografias de criança. Se me botar para fazer uma foto de criança, o desastre vai ser grande. Eu posso até arriscar, mas não vai ser com a especialidade que ela tem, né? Com o detalhe, com o carinho, porque cada um é especialista na sua área. Como eu disse, eu já passei por muitas áreas na fotografia, mas querendo ou não, a gente fica especialista em uma coisa, né? Mesmo que você faça alguma outra ali porque gosta. Como exemplo, né? Eu gosto de fazer fotografias de pessoas, de paisagem, mas a minha especialidade hoje é fazer vídeo institucional, fotografia institucional. Isso porque foi uma opção minha. Não é uma coisa assim, eu adoro porque fotografia institucional, ela em si não tem sentimento, e eu gosto muito de trabalhar com sentimento. E aí eu me completo, né? Me completo fazendo fotografias de pessoas que têm sentimento, contando histórias. Eu não sei se vocês me seguem no Instagram, mas quem me segue já vê que eu conto muitas histórias, né? Eu indo para João Pessoa, encontro, sei lá, um vendedor de milho. Eu fiz uma foto dele. Então, é a história de um vendedor, de um cara que sofre, que está ali batalhando. E uma pessoa que está ali e ninguém nunca deu atenção a ele. Ninguém nunca disse, oi, tá tudo bem? Ele chega lá, trata como um vendedor normal. Ou então passa, não dá atenção. Acredito que muitos aqui já foram para João Pessoa e nunca nem prestou atenção no vendedor de milho. Nunca parou para dizer, oi, quanto é um milho? Enfim, é isso. A gente tem que focar no que a gente quer para que a gente se torne especialista nisso. Hoje em dia, muita gente me conhece como o homem da lua, né? Porque eu faço muitas fotos da lua. Ou fotógrafo das imagens de Campina, porque eu faço muitas imagens da cidade. Enfim, eu acredito que a minha especialidade deva ser isso hoje, né? Mesmo já tendo caminhado por muitas outras áreas da fotografia. Mas o bom é que realmente você foque numa coisa para ter especialidade. Pode passar. Terceiro passo, saia da zona de conforto, conheça o seu potencial. Isso aí eu acho que eu não preciso nem falar muita coisa, né? Mas a dica para sair da zona de conforto é que a gente, por natureza, é tímido. Na maioria das pessoas são tímidas, né? Raramente você vê alguém que é extrovertido, que é alegre, que vai lá e faz acontecer. Eu estou aqui falando com vocês, mas há um tempo atrás não tinha quem fizesse eu tocar no microfone. Eu sou muito tímido. Pronto, meu pai, vou citar um exemplo. Meu pai,
Tem tanta vergonha que quando chegava a visita na casa dele, ele se escondia embaixo da cama. Eu não estou no mesmo nível não, mas eu sou muito tímido. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, porque a gente tem que se posicionar como profissional, se valorizar. Então a gente tem que sair da zona de conforto e realmente arriscar a querer fazer as coisas. E isso serve muito para vocês também aqui na igreja, porque os fotógrafos da igreja, você pode estar aqui fotografando um culto, né? Alguém louvando e tal, e você está ali com aquela vergonha de fotografar a pessoa, de ficar na frente da pessoa, ou de subir aqui e as pessoas verem você fotografando. Então, você não está saindo da caixinha, você não está saindo da zona de conforto. Então, quando você sai da zona de conforto para arriscar o que você acredita, você desenvolve muito. Então, é isso. Pode passar. Quarto passo, com qual lente eu me vejo? Que aí é conectada a sair da zona de conforto, né? A gente, ser humano, a gente tem um problema muito grande que é a gente se autodiminuir, né? Então, porque eu não sei, porque eu sou pequeno, estou começando, porque eu sou um fotógrafo amador. Então, a gente tem que prestar atenção com qual lente que a gente está se vendo. Será que a gente está se valorizando? Será que eu estou dando meu alto valor? Porque, às vezes, eu vou citar exemplo, muitas das vezes, quando eu comecei, eu fazia muito casamento no início, filmagens e fotografias de casamento. E eu me rebaixava, né? Eu não me valorizava como profissional. E aí eu ia para os eventos e ficava assim, um joga para um lado, outro joga para o outro, e ficava dependendo do cerimonial para poder tomar uma água, para comer. Teve uma situação uma vez que um membro da minha equipe foi tomar um copo d'água no casamento e simplesmente a equipe do buffet disse, não tem água para vocês não. Então, nesse dia, eu não me posicionei como um profissional, porque eu, como profissional, e ser humano principalmente, eu deveria ter me posicionado. Então, situações como essa, a gente tem que se posicionar. Dizer, olha, eu sou profissional, estou trabalhando aqui desde cedo e preciso de um copo d'água. Então, pronto, obrigado. Então, se posicionar é essencial. Você não pode ultrapassar o seu posicionamento, querendo ser maior do que as pessoas, como geralmente acontece em muitos eventos. Você vê que tem alguém filmando aqui, aí do nada vem um fotógrafo, passa na frente. Isso não é uma atitude de ser humano e nem de profissional, né? Então você tem que agir com total respeito, sempre na linha, para nem ser de mais e nem ser de menos. Nem deixe ninguém pisar em você e nem pise em ninguém. E assim você, vai crescendo. Pode passar. Quinto passo. O equipamento não define o seu talento. Use o que você tem. Quem tem câmera aqui? Levanta a mão. Levanta. O povo não almoçaram, não foi? É porque do almoço dá aquela preguiça, né? Quem não tem câmera, o resto não precisa levantar, porque quem não tem já com a mão baixa. Quando eu comecei foi o seguinte. Eu trabalhei muito tempo nas produtoras, né, das pessoas, porque eu não tinha câmera, não tinha computador, não tinha nada. E aí teve um belo dia, os passarinhos cantando, fui pego de surpresa, fui demitido da produtora. Não tinha carteira assinada, não tinha nada. E o salário no tempo era R$600, eu acho. R$400, eu acho, o salário. Nem pouquinho, né? E aí eu saí com a mão na trás ou na frente, porque não tinha nada. Não tinha dinheiro, não recebi nenhum direito. E quando eu saí, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para chegar até ser fotógrafo, eu nunca só trabalhei como fotógrafo. Eu já fui sapateiro, já fui serviços gerais, já limpei mato, já lavei prédio, já fui alpinista industrial, já fui ajudante de pedreiro. Então, a caminhada para chegar aqui, até aqui, não foi fácil. E nunca vai ser. Se você está dizendo, porque é difícil. Agora você tem que encarar. Se não encarar, não vence. De jeito nenhum. E aí, quando eu fui demitido dessa produtora, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já tinha trabalhado nisso tudo que eu falei para vocês. E aí eu digo, eu tenho que botar minha empresa. No dia que eu fui demitido, eu abri o meu computadorzinho lá, o Windows 93. Só quem conhece riu, né? Windows 93. E aí eu criei o meu CNPJ. Aí eu disse à minha mãe, Keila, abre, para quem não sabe, aquela é minha mãe, tá? Aquela lá atrás. Parece minha irmã, mas é minha mãe.
Inclusive ela que, desde o início, que teve comigo. Mas nesse dia, ela não falou nada, mas ela imaginou. Quando eu disse a ela que eu abri meu CNPJ, que eu era empresa, era MEI, ela disse que imaginou. Esse menino tá ficando doido. Como é que ele sai do trabalho desempregado, sem R$1 e agora é empresário? Viu como é que ele tem um CNPJ? E foi a partir desse dia que eu disse, eu vou botar a minha empresa. Eu vou ser eu. Eu não vou fazer as pessoas aparecerem, porque eu fazia as pessoas aparecerem. Eu fazia as edições, eu fazia as fotos, as filmagens e as produtoras que levavam o nome, né? Produtora X, Y. E aí, quando eu decidi realmente ser eu, abrir a minha empresa, aí foi onde tudo começou. Agora me perguntem o que é que eu tinha para trabalhar. Nada, só a vontade. Não tinha câmera, não tinha celular, não tinha nada. E aí a gente tem que usar da estratégia. O que foi que eu fiz? Eu digo, eu vou fazer a propaganda. Botei na internet, filmagem, fotografia, edição de vídeo, design gráfico, formatação de computador. Que no tempo era fama, né? Chega a formatar meu computador. Aí você ia lá, tava um Windows, pronto. Bonitinho. Enfim, aí eu digo, vou começar agora a fazer as filmagens. Aí coloquei a propaganda, apareceu uma pessoa, um possível cliente. Olha, eu tô com um aniversário para tu filmar. Tu aceita? Eu disse, aceito. Não tinha câmera, não tinha nada. Mas eu disse, aceito. E aí o que foi a estratégia que eu fiz? Eu digo, você me paga, eu vou lhe cobrar R$400. Você me paga 200 e depois 200 quando eu entregar a sua filmagem. Agora eu só faço se você me pagar 200. E aí o que eu fiz foi o seguinte, peguei os R$200, ele disse, tá tudo certo, toma aqui. Peguei os 200, corri lá pro Shopping Popular, comprei um celular Galaxy S3. Acho que muita gente aqui conhece, era bem famosinho no tempo. Comprei o Galaxy, mandei uma mensagem para um amigo meu, disse, Leandro, me empresta aquela tua câmera que tá quebrada? Eu disse, oxê, câmera quebrada? Para que tu quer câmera quebrada? Só me empreste, não pergunto não. Peguei a câmera quebrada, era daquelas grandonas, sabe, que você segurava aqui? Ficava com um desvio grande na coluna. Peguei a câmera quebrada, comprei aquele negócio do GPS que você prende o celular no carro. Acho que vocês sabem, né? Parafusei o negócio do GPS da câmera e botei o celular. Resumo, filmei a festa todinha aqui assim, com o celular. Aí chegou o dono da festa e disse, gente, tu tá filmando com o celular? Eu disse, não, isso aqui é para ampliar a imagem da câmera. E eu filmei o evento todinho com o celular e foi muito bom. Até hoje eu tenho essa minha primeira filmagem guardada comigo, nunca vou esquecer. E assim, você tem que usar de estratégia e expertise. Por quê? No tempo a câmera ela filmava em SD, uma qualidade horrível. E no celular já tinha tecnologia de Full HD. Então, se a gente for olhar, o cliente saiu no benefício, né? Teve a filmagem Full HD. E a imagem era infinitamente melhor do que a câmera antiga. E esse é um dos problemas porque o povo vai pelo que vê, né? Câmera grande. Mas não, o celular foi bem melhor do que a câmera. E aí usei dessa estratégia, recebi os 200, comprei o celular usado, fiz a filmagem, entreguei, recebi mais os 200, já comprei outro equipamento. Então, não se limitem ao equipamento que vocês têm. Se tem só o celular, vai-te embora com o teu celular, né? Faz a filmagem com o celular, as fotografias com o celular. Eu fiz muito ensaio fotográfico com o celular e deu muito certo. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Usa a ferramenta que tem. É claro que a gente tem que usar de expertise, porque, como o meu pai diz, todo bom profissional precisa o quê? De uma boa ferramenta, né? Mas enquanto a ferramenta boa não chega, vai se virando, né? Pode passar. Essas fotos eu fiz com o celular Galaxy S3 Evolutions. Pode passar. Inclusive foi minha tia, né? A minha tia estava buchuda, aí eu disse, tu não quer umas fotos não? Aí eu disse, quero. Pronto, vamos ali no Parque da Criança, tava eu lá. Fiz um monte de foto e a partir dessa foto dela, eu peguei muitos outros trabalhos. Pode passar. E quando a gente fala de celular, a gente, principalmente nos dias de hoje, a gente não pode menosprezar porque é uns aparelhos muito bons, né? É umas câmeras da bexiga grande e potente. E a exemplo disso, muitas fotos que eu faço no dia de hoje é com celular. A exemplo dessas duas aí. Você vê, você diz, poxa, foi com câmera. Não foi, foi com o celular. Foi uma foto na praça, né? Ali no centro e uma foto na frente da catedral. Ambos com celular. E eu uso até hoje. A minha paixão, me apaixonei pelo celular até hoje. Pode passar.
Sexto passo, saiba ganhar e saiba perder. Por que saiba ganhar e saiba perder? Tem gente que ela não tem a estratégia para poder ganhar. E às vezes você só ganha perdendo. Um exemplo disso é quando você está começando, você tem que procurar possibilidades, você tem que se oferecer em alguns momentos. Você vê alguém que está ali precisando de uma foto, você, poxa, eu estou começando a fazer uma foto, se vai, se oferece. Não tenha vergonha. Você tem que montar o seu portfólio e mostrar o que você é capaz de fazer. Só que enquanto ninguém lhe contrata, porque você não tem o que mostrar, as pessoas realmente só acreditam no que vê, então você precisa mostrar o que você é capaz de fazer. Então, você tem que perder algumas coisas, você tem que doar um pouco de si para depois poder ganhar. Certo? Pode passar. Sétimo passo, trate todos com respeito. Seja o seu melhor e não melhor que ninguém. Eu acho que eu já falei até sobre isso aqui, né? Principalmente a questão dos profissionais. Isso é uma coisa de total importância, porque você entrar no evento em paz e sair em paz, chegar com as porteiras abertas, sair com as porteiras abertas, é fundamental. Então você tem que ter total respeito pelos profissionais. E isso eu falo não somente em eventos, mas até aqui dentro da igreja também. Porque eu não sei se tem 1, 2 ou 3 ou mais fotógrafos dentro da igreja, mas é normal que às vezes você queira fazer uma foto melhor do que o outro, né? Mas isso não pode deixar atrapalhar a comunhão de vocês, né? O trabalho em equipe de vocês. Não pode jamais. Vocês têm que fazer melhor juntos e não ficar duelando. Então, isso você tem que aprender no dia a dia. A gente, como ser humano, a gente sempre quer ser melhor do que os outros. Mas o que eu digo para as pessoas é, seja melhor do que você. Se você faz uma foto boa hoje, tenta fazer melhor amanhã. Não é melhor do que a teu vizinho, é a melhor que você fez. Fez uma foto boa hoje, nota 8, tenta fazer 9. Então, tratar as pessoas com maior respeito é fundamental. Pode passar. Oitavo passo, seja verdadeiro em tudo que fizer, faça tudo com amor. O nosso dever é contar a história. Me diz uma coisa, o pessoal da equipe conseguiu baixar um vídeo que eu mandei? Eu mandei para tu conseguiu baixar? Pode exibir? Vai, chegando perto dele. Recebi mensagem de uma seguidora que queria muito ter fotos da sua família reunida. O marido, a filha e 2 filhos autistas. Ela me contou um pouco da sua história. Estava com metástase e iria ser submetida a uma cirurgia muito arriscada em poucos dias. Imediatamente eu consegui um dia e a presenteei com as fotos, para que assim ela conseguisse realizar o seu sonho. Sorri, João! Pra mim, sorri! Mas nem sempre tudo termina em final feliz. Ontem, após a cirurgia, a Guildes infelizmente não resistiu. Mas fica registrado na fotografia todo o amor que ela sente por essa família. O seu sorriso, o seu carinho e o seu carisma ficarão marcados para sempre. E o meu dever foi cumprido, de ter eternizado esse momento para sempre. Fica com Deus, Gildes. Continuaremos a batalha aqui da terra, enquanto você torce por nós ao lado do Pai. Eu quero deixar registrado. Te agradeço de coração. Foi uma tarde assim, não tenho palavras para descrever, assim. Fiquei muito feliz mesmo. Foi além do que eu pedi, eu pensei. Sonho realizado.
É que nem aquela passagem diz, quando eu penso que eu tô fraco, aí que eu tô forte. Difícil falar com vocês depois de assistir esse vídeo, né? Porque mesmo sendo um vídeo que fiz, mas toda vez que eu assisto eu choro. Acho que quando eu fiz, eu chorei muitas vezes e é por isso que eu falo, seja verdadeiro em tudo que você fizer. Porque o que você fizer vai refletir na vida de outras pessoas, né? A Gildes, ela tinha um sonho de ter as fotos com a família dela. E eu poderia simplesmente, no nível que eu estou hoje, dizer, fala aí com minha assessora, fala aí com ela, ver se tem vaga, ver se tem data. Mas eu tive todo o cuidado, o zelo de falar com ela, dizer, tudo bem, como é a tua história, o que é que você está precisando. E ela disse, olha, vou fazer a cirurgia daqui a 2 dias. E eu queria muito ter foto com minha família, que eu não tenho nenhuma. E a gente não sabe, né, nessa cirurgia, se vai dar certo, se não vai. E eu cancelei toda a minha agenda e fiz o ensaio dela, né? 2 dias depois ela fez a cirurgia e infelizmente não conseguiu. E esse foi o último dia da família junto com ela. Depois desse dia não teve outro dia. E ficou eternizado nas fotos. Então as fotos é isso, a gente eternizar a história, a família, é garantir que aquilo nunca vai morrer, né? Depois que ela se foi, eu visitei a família. Quando eu cheguei lá, estava o filhinho, o João, assistindo o vídeo e vendo as fotos dela. Então, para mim, isso não tem preço. Então, tudo que for fazer, seja verdadeiro, seja sincero, porque isso vai refletir na vida de muita gente. Muita gente assistiu esse vídeo e teve como lição para alguma coisa na sua vida. Seja para tratar a sua mãe melhor, para abraçar mais a sua mãe. A fotografia, ela impacta a vida das pessoas de alguma forma ou de outra. Então, tudo que for fazer, vamos fazer com o coração, né? Pode passar. Agora vamos dominar a câmera. Quem tem câmera aí para dominar? Pode passar o slide. Dominar a câmera é uma coisa que nem sempre a gente faz. Por quê? A gente vive num mundo louco, de corrido, né? E às vezes a gente bota a câmera no manual e sai clicando. É uma metralhadora, né? Parece que a gente está trabalhando no exército, né? Nem como fotógrafo. É tiro com força. E aí, para a gente dominar a câmera, a gente precisa saber e entender os 3 principais pontos da câmera para a gente controlar, que é a luminosidade. E o que controla a luminosidade é justamente o ISO, velocidade e abertura, tá? Pode passar. A abertura, ela é responsável pela luminosidade real que entra no sensor através do diafragma que cada lente possui, tá? O que é a iluminação real, Leidson? Pronto, é a luz que está entrando por essas janelas. Então a abertura, ela controla a iluminação realmente verdadeira. Ela não é nenhuma função na câmera que aumenta ou diminui a iluminação. É o que realmente está entrando de verdade. E aí, nas lentes que geralmente a gente usa, geralmente aí na base de f1.8 a f22, né? Cadê as câmeras de vocês? Vocês trouxeram? Levanta as câmeras aí. Quem trouxe a câmera? São câmeras que trocam a lente, a tua não, né? É fixa, né? Ou não? Troca. Pode, né? Porque eu estou olhando de longe. Eu sou cego até com óculos. Bom, e aí geralmente esse é o tipo de lente que a gente usa aqui. E aí dá para vocês verem. Geralmente, assim, eu prefiro e muitas pessoas preferem usar a lente na abertura mínima, né? Que é a 1. Quer dizer, máxima, 1.4. O que diferencia a abertura de uma para outra? Dá para vocês verem que ela abre, né? As lâminas vão abrindo. E a diferença é o seguinte, quanto mais aberta, mais luz entra e mais desfoque você tem na foto. Aquele desfoque lindo que todo mundo adora, né? Então, quanto mais você abre, mais fica legal a foto. Você só tem que prestar atenção porque se você for fazer fotos de 1, 2, 3 ou mais pessoas, alguém pode sair desfocado. Se alguém estiver aqui e outra pessoa estiver um pouquinho mais na frente, essa da frente sai desfocada. Então, para isso não acontecer, você pode deixar em f2.8, f3, f5, f4. F4 está perfeito. Se o ambiente tiver com muita iluminação, a exemplo de fotografias lá fora, aí você pode
abrir um pouco mais, principalmente se a fotografia for de paisagem, porque a foto fica com muito mais nitidez. Você deixando em F11 e F12, fica perfeita. Quanto menor for esse número, mais clara será a lente e mais desfoque de profundidade. Aí dá para vocês verem direitinho, né? Ó. Quanto mais aberta, mais desfoca o fundo. E quanto mais fechada, mais ela não tem o desfoque bonito. Lembrando que quando a lente está aberta demais, f2.8, ela não tem aquele efeitozinho que eu me esqueci o nome agora, fugiu da mente. Mas dá para ver, ó, na imagenzinha dali. Ali só vai ter aquele efeito em luz, em poste, essas coisas, quando a lente está mais aberta, a partir de f11. Aí dá esse efeito bem bonitinho assim. Beleza? Velocidade. A velocidade também é responsável por equilibrar a iluminação. Através da velocidade, a câmera vai conseguir captar um objeto em movimento com mais precisão e nitidez. E aí é para a gente saber para que serve a velocidade. Será que a velocidade serve para quê? Só para controlar a iluminação? Não. O nome já é bem sugestivo, né? Velocidade. Então, se você for fotografar uma pessoa com a velocidade baixa, digamos, em 10, 20, que eu não indico ninguém usar, uma velocidade, uma base bacana para usar no evento, por exemplo, no culto, é 200, 250, porque tem movimento, né? Povo, glória a Deus! Então, se a pessoa for dar um glória a Deus aqui e a velocidade estiver baixa, a mão vai sair só o vulto. Né? Se a velocidade estiver mais alta, sai bem nitidazinha, tudo certinho. E aí, no caso da velocidade, você tem que também saber que é justamente para isso. Quanto mais você quiser, se você for fotografar alguém correndo, você tem que aumentar a velocidade. Se a pessoa estiver parada, você pode deixar a velocidade baixinha mesmo, tá? Porque a velocidade estando baixinha, você não vai precisar aumentar o ISO. Então, a foto não vai ficar granulada e perder qualidade. E aí está um exemplo da velocidade, ó. 1/2, 1/15, 1/30. E aí aqui eu indico é 1/125 ou 250 para aqui para o culto. Principalmente para quem usa flash. Acredito, quer dizer, não sei se alguém já passou por aqui. Estava usando flash e de repente fez uma foto, pum, saiu a foto meio escura pela metade assim. Então aí, isso acontece quando a velocidade está acima dos 250 ou 300, depende da câmera. Mas uma vez um seguidor disse, Leite, pelo amor de Deus, eu estou aqui no evento, minha câmera queimou. Não, rapaz, foi o quê? Aí ele mandou uma foto, era só a velocidade errada. Então, quando a gente aprende esses detalhes, às vezes é só com o dia a dia. Aí você aprende realmente a saber que as coisas não são defeito, é só configurar. E aí dá certo. E aí dá para vocês verem, ó, quanto mais velocidade, mais capta, mais nítido e com detalhe as fotos. Tá bom? Pode passar. O ISO ele é responsável pelo controle artificial da iluminação. Quem pensa aí que o ISO é luz natural, não é, tá? O ISO natural, ele é o mínimo. Aí vai depender da câmera. Se o ISO é 100, se o ISO é 50. Geralmente, se for uma câmera de entrada, que não é tão profissional, o ISO começa em 100, se eu não me engano. Se for profissional, começa em 40, 20, 40. Então, o ISO ele é uma iluminação artificial. Qual é o problema de usar o ISO, Leidson? É que, quando você usa o ISO, a imagem ela vai perdendo qualidade, ela vai granulando. Em determinado ponto, fica até um charmezinho, né? Um pouquinho de granulação. Mas quando passa, por exemplo, dos 800, aí já vai ficando feio e perde realmente a estrutura da foto. Você perde informações e aí já danifica a foto. Pode passar. Aqui acho que tem um exemplo, ó. O ISO em 50, foto bacana. Quando vai passando dos 400, 800, 1600, aí já vai ficando um negócio bem feio mesmo, né? Como equilibrar ISO, velocidade e abertura? Pode passar. Como equilibrar? Primeiro, Leison, o que é que eu vou dar atenção? Velocidade, ISO ou abertura? Primeiro, abertura. Você tem que decidir o que é que você quer com a abertura. Quer mais desfoque ou não? Quer mais luz ou não? Geralmente eu uso em 2.8, porque é uma abertura coringa. Ela nem desfoca muito, mas tem um desfoque lindo no fundo. Ou, traz a minha câmera, por favor, Keila. Acho que está lá em cima. Ou, geralmente, eu uso uma lente que a minha coringa é a 24-70. Ela é f4. Mas poderia ser a 2.8 também. Mas acho que 90% das fotos que eu faço é com ela. Uma f4, 24-70. A abertura que eu sempre indico é a f4.
Se for à noite, aí você tiver uma lente clara, pode colocar uma abertura 2.8. Aí fica muito bom. E aí depois que você definir a abertura, aí você vai para velocidade. E aí a velocidade você adequa ao que você está fotografando. Você não vai fotografar um corredor numa velocidade baixa, né? Então, como eu disse para vocês, 250 para mim tá massa. Se for na externa, aí eu aumento um pouco, porque a foto não fica estourada e eu tenho mais movimento. Essa aqui, obrigado. Essa aqui é a câmera que eu uso. Eu vou deixar aqui porque aí vocês vão passando, dando uma olhadinha. Tá um pouco pesadinha. Essa é a lente 24-70 e essa câmera é uma Sony A7S3, tá? Aí vocês podem ir olhando aí. Ela tá com um transmissorzinho, mas geralmente eu uso sem transmissor ela, tá? Depois da abertura aqui vem o ISO, né? Sim, para vocês configurarem. Então, pela prioridade de configurar, vocês vão abertura, velocidade, ISO. Para quem não tem muita prática e às vezes está num ambiente que é favorável, eu indico às vezes deixar o ISO no automático, principalmente aqui dentro da igreja, por exemplo, porque o culto é uma coisa que acontece e não volta mais. É um clique que você faz ali de alguém adorando, chorando, que não volta mais. Então, para agilizar esse processo, se vocês quiserem, porque aqui a gente tem uma iluminação variável, né? A gente tem a iluminação do altar, que é uma, quando a gente vem para cá, é outra. Então, para você não ficar no botão para lá e para cá, para lá e para cá, eu posso até sugerir para que você deixe apenas o ISO no automático. Tem essa opção. Você deixa apenas o ISO no automático. E aí, se você está aqui, vem para cá, ela vai ajustando isso e a velocidade continua junto com a abertura. Então, você não precisa deixar tudo no automático, porque tudo no automático, a câmera faz o que você não quer. E o ideal é você dominar a câmera e dizer a ela o que é que você quer na fotografia, certo? Então, pela regra, define a abertura, depois define velocidade baseado no que vocês vão fotografar e depois o ISO, tá bom? Balanço de branco. Balanço de branco, vocês já ouviram falar nisso? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Baixa. Agora, quem usa o balanço de branco, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Bem pouquinha gente usa, né? O balanço de branco, eu vou ler aqui. O balanço de branco é responsável por equilibrar a temperatura da imagem, se quente ou fria. Mas não é só isso. O balanço de branco ele influencia em muita coisa. Seja para ajustar a iluminação, mas também para passar a emoção na foto. Vocês hão de concordar comigo que uma foto mais fria, ela não tem tanta emoção como uma foto mais quente, mais aconchegante. Porém, vocês têm que ter cuidado para não deixar a foto tocando fogo também, né? Porque aí dói na imagem do povo, na vista dos outros, né? Você vê uma foto muito pesada, com muitas cores, fica muito pesado. Então, ao invés de ficar uma foto boa, vai ficar uma foto horrível. As pessoas vão sentir realmente o peso na vista, não vai gostar, tá? Pode passar. Aqui está um exemplo, né, para vocês verem as possibilidades aqui das temperaturas. E aí um exemplo ali da imagem fria até a imagem quente. E aí depende muito o que é que você quer passar na imagem. Se é uma coisa mais tranquila, mais fria. Ou se é um conteúdo mais aconchegante, mais quente. Então, a temperatura define isso, além, claro, de ajustar a questão do ambiente. Porque às vezes pode ter um LED aqui, ou iluminação no teto, que está deixando um amarelo muito pesado. E na temperatura você equilibra isso. O balanço de branco define a real temperatura do ambiente. A cada temperatura transmite um sentimento. Mesmo que o fundo esteja com a temperatura alterada, é importante, na maioria das vezes, manter o tom da pele original, sabe, da pessoa. Claro que você pode ter o seu preset e tal, mas não fugir muito, sabe? Não deixar a pessoa roxa, por exemplo. E isso é um detalhe que na edição você conserta. Por exemplo, aqui tem luzes, né? E alguma dessas luzes pode projetar uma iluminação roxa ou verde na pessoa. E isso aí na edição você pode corrigir, remover essa cor e deixar a cor da pele natural, deixando somente fundo colorido, tá bom? Pode passar. Aqui tem outro exemplo com fotografias minhas, de uma fotografia literalmente fria, porque estava chovendo, né? E uma fotografia quente, que foi um pôr do sol na Açude Velho. Pode passar. Aqui, outra fotografia... Eita, quase que não sai. Fotografia quente. Por que essa fotografia tinha que ser quente? Porque mostra
primeiro, a conexão. Açude Novo, Parque do Povo, Açude Velho. E mostra para as pessoas, né, que o Parque do Povo abraça, que é um local aconchegante. Se essa imagem ela tivesse um pouco fria, não traria o mesmo sentimento. Então, as pessoas vão muito pelo que vê. Então, as pessoas sentem, né? Tem um sentimento através da foto. Pode passar. Modos de foco. Isso aí pega, né? Poxa, fiz umas 10 fotos, as fotos todas desfocadas. Não, eu tirei uma foto da irmã aqui e focou na que estava lá atrás, coçando a cabeça. E isso é umas coisas que pega muito. E agiliza muito quando você aprende a dominar o modo de foco. E aí tem o modo manual e automático, claro, né? Raramente eu uso o modo manual. Porque se a câmera disponibiliza de uma função para você, vamos usar. Ela agiliza o nosso trabalho, né? Mas dependendo da lente, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma... Está aqui que é a lente? Não, né? Acho que está ali em cima. Tem uma... Não, está aqui. Tu me dá, por favor? Essa lente aqui que eu uso... Não, agora não. Essa lente, por exemplo, ela não tem modos automáticos. Aí eu faço umas fotos da lua com ela. Vou até passando com vocês. Só a tampa. Ela não tem modo... Ela é toda manual. Abertura, tudo. E aí, às vezes, eu faço no manual com ela. Ou com alguma outra. Fotos da lua, por exemplo, é tudo no manual. Porque aí eu consigo precisar o nível de foco, né? Então, em evento, geralmente é automático. Bota o automático para descer. Se for alguma foto que dê para você realmente trabalhar bem perfeitamente, aí você vai no manual. Pode passar. Modos de foco. Canon, Nikon e Sony. A gente tem esses 3 modos de foco, sabe? E o ideal é que a gente saiba para que servem esses modos de foco. Porque ele agiliza o nosso trabalho. Esse primeiro, por exemplo, né? On-Shot, AFS. O foco, ele se mantém fixo. Então, vocês já perceberam que a câmera de vocês tem 2 níveis quando você fotografa? O botãozinho. Você aperta devagar, tem 1. Aperta com força, é o que faz o clique. Então, pronto. Esse primeiro é o que crava o foco. Se você for fotografar alguém, clicar e segurar, o foco não sai. Ele fica cravado. Você pode ir para lá e fazer meio que a sua composição. Focou, fez a composição. Eu não indico tanto porque eu uso mais o AFC. Mas quem gosta de focar e recompor é uma opção. Então, esse foco ele fica cravado, não sai. Esse do meio é o modo automático. Nem todas as câmeras têm. Geralmente ela tem o primeiro e o terceiro modo. O modo automático você já sabe, né? A câmera faz o que ela quiser. Você não controla nada. E o terceiro é o que eu uso muito, porque eu faço muito evento. É coisa que está acontecendo na hora, rápida. Então eu uso muito. Ele é o foco contínuo. O que é o foco contínuo? O foco é variável e acompanha o motivo. Por exemplo, eu estou aqui fotografando. Se eu segurar o meio botão, ela não segura o foco. Ela vai procurando o que está acontecendo. Ela vai procurando. Então é bom para quê? Para fazer pessoas cantando. Porque aí ela vai procurando. Se a pessoa deu um passo para trás, já perdeu o foco, se tiver na primeira opção. Se a pessoa deu um passo para frente, já perdeu o foco. Então a câmera estando no modo contínuo, ela vai seguindo, acompanhando e clica no momento certo. Entendeu? Então essa é a diferença. Se for um ensaio no seu estúdio, o exemplo de Beverly, eu acho que ela deve muito usar o AFS, né? Que o foco ele fica cravado, principalmente com as criancinhas. Mas em eventos geralmente é o AFC, porque ele vai acompanhando o motivo e aí você não perde as fotos, beleza? Pode passar. Fotometria. Vocês já ouviram essa palavra, fotometria? Quem ouviu, levanta a mão aí. Pronto, baixa. Agora, quem sabe usar fotometria, levanta a mão. É pouca gente, né? Fotometria ela é muito importante. Por quê? Ela é meio que um radar, que ela nos diz se a foto está muito clara ou muito escura. Isso para adiantar o nosso trabalho, né? Para a gente não fazer uma foto e, de repente, poxa, a foto saiu estourada demais, saiu escura demais. Então, a fotometria ajuda nisso. Da gente saber se a foto está muito clara ou muito escura. Na fotometria, geralmente não vou pelo 0. O 0 é quando a foto está no nível, digamos assim.
Mas a câmera entende isso. Só que eu sempre gosto das fotos um pouquinho mais claras. Então, quando a foto está em quase 1, no caso 0,7, para mim tá bom. Entendeu? Só que a gente tem que se ligar na questão de fotometria, por quê? Traz para mim a minha câmera, por favor. Quem tiver com ela, traz aí, Bia. A gente tem que se ligar na questão de fotometria, porque nem sempre ela dá o resultado que a gente quer. E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Tu pode até ficar aqui, Bia, para eu fazer o exemplo. Por exemplo, fotografia aqui. Deixa eu fechar. A modelo. Pessoal, essa é Bia. Ela é minha assessora, trabalha junto comigo, tá? Por exemplo, fotometria. Aqui está dando a fotometria legal, está em 0. Mas o fundo está um pouco estourado, né? E essa câmera ela ainda tem uma função HDR, que ela dá uma compensa. Se você não tiver o HDR, a foto vai ficar mais ou menos assim. Fotometrado lá fora, tá vendo? Você vê as janelas que está clara e ela está escura. Mas qual é o meu objetivo? Fotografar Bia. Então eu vou reajustar isso aqui, ó. E aqui está dando como se a fotometria tivesse errada. Mas para mim não está, porque ela está clara. Então a gente tem que saber o que é que a gente quer seguir. Fotometrar. Fotometria ajuda, mas nem sempre ela é certa, né? Eu dei com a minha mulher. Fotometria é igual a minha mulher. Ela nem sempre está com a razão. Ela fica braba. Pode ir, Bia, obrigado. Pode passar. Esse é um exemplo da fotometria, para vocês verem, ó. Quando está menos 2, ou mais 2, ou mais 3. E aí, quando ela está no 0, é quando geralmente ela está equilibrada. Nem muito clara, nem muito escura. Então, quando vocês olham... Pronto, quem precisa muito usar isso é quem tem uma câmera DSLR. Quem tem câmera DSLR? Levanta a mão. Quem tem câmera mirrorless? Levanta a mão. A câmera mirrorless é dessa minha aqui. A diferença é que a DSLR ela tem uma cortina, que quando você clica ela faz... Tchic. Essa daqui também faz, mas a diferença é que o live view dela é a foto, você já vê a foto pronta. Quem olhou aqui viu, né? A foto já sai pronta, você olhando aqui. Ela já sai clara ou escura. Então a fotometria não influencia muito na questão dessas câmeras, mas na questão da DSLR. Para você não perder, né? Um clique. Pode passar. Vem aqui de novo, Bia. E Keila, pega o LED aqui. Só para mostrar a vocês, porque com a iluminação artificial, aí a gente pode manter o equilíbrio. Pode colocar a imagem da câmera, por favor, no telão. E aí, ó, a gente pode baixar o ISO. A velocidade aqui tá... Deixa eu colocar as informações para vocês verem. O fundo tá fotometrado, tá vendo? E aí, com a luz no rosto de Bia, eu faço a compensação. Tá vendo? Tira a luz, Keila. Olha como ela fica escura. Coloca a luz. E aí eu tenho uma foto equilibrada, né? Tanto de fundo como aqui. Cadê? Porque no telão está escuro, né? E aqui eu posso mudar também o balanço de branco. Ó, se eu quiser uma foto mais quente. Dá uma modelada, Bia. Fica mais de ladinho aqui. E esse LED é um pouquinho fraco, mas só para demonstrar para vocês que o bastão grande está lá em cima. E aí usando o bastão, pronto. Usando o bastão, ou um flash com um rádio flash, como tem aqui, ou um bastão de LED, pode deixar aqui. Ou um bastão de LED, ou não, dá para o pessoal, para eles irem olhando. Aí vocês fazem a compensação, equilibra o fundo e compensa com iluminação artificial na pessoa. Beleza? Pode passar. Com o auxílio do LED e flash. A diferença, sim, deixa eu falar para vocês a diferença do flash para o LED. O flash, ele é muito bom, muito bom. Geralmente eu uso muito ele nos eventos porque ele tem a potência muito boa. Só que o LED, ele tem a iluminação contínua, né? Então, ele é bem mais fácil de você usar porque você já vê o resultado na hora que está fazendo a foto. Então, na hora que você está fazendo a foto, você já vê o resultado. O flash é bom porque a potência é infinitamente maior. Pode passar. Tipos de lentes e para que serve. E aí tem um tipo de lente. Eu não sei se vocês têm alguma lente já com vocês, ou se a lente do kit. Mas esse geralmente é os tipos de lente que tem. A gente começa com lente grande angular e vai até as lentes teleobjetivas.
E aí a gente tem que entender para que o tipo de lente que serve. Para o trabalho de vocês, que é foto na igreja, tem uma lente que é a famosinha de todo mundo, que o pessoal fala, 50. É uma lente muito boa para cá, porque é a lente coringa. E como o espaço aqui é grande, ela pode meio que até simular assim, uma grande angular, sabe? Uma foto inteira de alguém. Você consegue fazer com ela. É uma lente barata, uma lente que tem um desfoque lindo. E eu não sei porque é barata, porque é tão boazinha, né? Eu acho que quando o povo estava fazendo as câmeras, disse, vamos fazer uma lente aqui para os pobres comprar. Uma lente que seja boa e barata. Aí eu fui comprei, foi a minha primeira lente, a 50. E aí a gente tem que saber. Por exemplo, a colega aqui está com a 70-200, né? É a lente perfeita também para fazer fotografias fechadas das pessoas, os detalhes, um olhar. Mas para uma fotografia já aberta, já não serve. Uma fotografia pegando toda a igreja, já não dá certo. Pode aparecer a igreja toda, dependendo da distância que ela esteja, pode. Mas a dimensão que vai mostrar é bem mais fechada do que uma lente grande angular. Então, cada lente serve para a sua coisa, né? A 70-200, por exemplo, ela serve para fazer uma foto razoável da Lua. Não pega muito perto, porque a milimetragem não é tanta. Mas dá certo. Já se for fazer uma foto da Lua com a 16mm, vai sair uma formiga, um poste, né? Então, para a foto da igreja, uma 16mm pega muito lindo aqui. Uma 50 pega um detalhe no rosto das pessoas. E aí, quanto mais vai aumentando a milimetragem, mais ela vai fechando. Menos informação a gente tem do fundo e mais do que a gente quer mostrar. Beleza? Pode passar. Lente fixa e zoom. A diferença de lente fixa e zoom não é tanta, não. O pessoal fala aí que a lente fixa ela tem mais nitidez. Eu acho que eu concordo um pouco também. Ela tem, você vê aqui a foto, ela tem mais estrutura, tem mais nitidez. Porém, qual a vantagem de uma lente de zoom? É que você não precisa estar andando para fazer a foto, né? Quando eu estava fotografava muito, a foto não quer sair da minha boca hoje. Quando eu estava fotografando com a 50, eu parecia um louco, né? Ficava aqui, aí subia, aí descia, porque você é quem faz a sua composição andando. Com a lente com zoom, não. Você está aqui, então você dá um zoom, sobe e desce, então você monta a sua composição. É melhor. Eu acho bem mais prático lente de zoom. Porém, lente fixa tem muito mais qualidade com relação à estrutura da foto e do equipamento em si também. Pode passar. RAW. Tem gente que fala RAW, né? RAW JPEG. Vocês conhecem esse formato, né? Esses dois formatos. A diferença é que o formato RAW, você tem muito mais informação dentro de uma fotografia para poder editar depois. Então, se você fez uma foto, por exemplo, daqui, aquela com Bia, por exemplo, você tem mais informações para subir as sombras que estão escuras e dar um realce nas janelas e aparecer aquelas nuvens ali atrás, tá vendo? Se você fizer em JPEG, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Então, a diferença é que JPEG é um arquivo bem menor, né? E o RAW é um arquivo bem maior, que tem bem mais informações. Então, essa é a diferença. Porém, é o seguinte, nos dias de hoje, as câmeras estão muito arretadas, né? Estão muito top. Eu faço muita fotografia nessa minha câmera em JPEG, porque adianta o fluxo do meu trabalho, principalmente num culto, por exemplo. Não tem como você fazer fotografia em RAW com 300 GB de memória num cartão para depois editar, processar. Então, a gente vai perder o time se fizer isso. Então, eu, em eventos assim, eu sou fotógrafo do prefeito Bruno Cunha Lima. 2 dias na semana eu estou com ele. Então, por exemplo, nas agendas com ele, eu nunca fotografo em RAW. Só em JPEG, porque é coisa para logo, senão perde o time. Então, eu indico muito JPEG. Agora, se for um trabalho profissional, para um cliente, aí você dá aquela atençãozinha, né? De um RAW, para depois você poder processar, trabalhar e trabalhar na imagem com mais detalhe, beleza? Pode passar. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo dessa foto. Eu fiz lá no comecinho mesmo, quando eu comecei na fotografia. Essa fotografia eu fiz em RAW. Tá boa? Não tá, né? Não tá horrível. Cheio de mato e não sei o quê. E o céu tá branco. E ali tem sei lá, danado é aquilo ali.
E aí eu digo, rapaz, eu vou trabalhar nessa fotografia. Tá feia, será que fica bonita? Vamos ver, pode passar. E aí foi o pós-processamento que eu fiz nela. Recuperei todo o céu, que é original, e fiz o complemento da lateral para que ficasse igual à outra. Então, eu consegui recuperar a fotografia fazendo em RAW. Se fosse em JPEG, não conseguiria fazer isso. Essa foto só tem um defeito. É que eu poderia ter tirado aquele corrimão. Mas faz tempo que eu fiz, mas tô perdoado, né? Uma salva de palmas para Leidson Jackson. Cara, que coisa boa que tem acontecido na sua vida, né? A maneira como, a força como você colocou, aplicou empenho, perseverança para chegar até aqui é muito bacana de ver, mas é só o começo, cara, entendeu? Tem muita coisa para ser aperfeiçoado, tem muita coisa que você vai descobrir, que você vai inventar, né? Como você falou, não roubar dos outros, que eu defendo. Eu vou fazer algum evento aqui para falar sobre copiar, né? É bem interessante, mas como ele falou, ser você mesmo e tal, e vai ter muita inspiração vinda do alto sobre você para que você crie coisas novas que outras pessoas não criaram ainda. Fica de pé, até para você dar uma esticadinha. Aleluia. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus pela vida do nosso irmão. Obrigado, Pai, pela disponibilidade dele de estar aqui essa tarde, nos instruindo, Pai, a como sermos melhores naquilo que nós fazemos para você. Nós reconhecemos que esse talento, esse dom que você deu a ele, vem do Senhor e volta para o Senhor como adoração, como louvor. Você é notado na vida dele através do que ele faz. É nítido ver a beleza do Senhor, a manifestação da glória de Deus através do trabalho dele. E eu declaro essas coisas aumentando na vida dele em nome de Jesus. Obrigado por inspiração, por criatividade, por novidade alcançando a vida do meu irmão em nome de Jesus. Diga amém!